inflamatório. Isso é muito bacana. Olha, eu estou escutando aqui da minha amiga que a gente vai ter que retomar e entrar de novo, é isso? Pode já. Começou agora. Já podemos. Então, nós estamos falando sobre colorimetria. Eu vou apresentar a Lita. A Lita Contato, professora de micropigmentação, parceira da Natural Pigmento, e ela também é uma revendedora nossa em Londrina da Natural Pigmento. Nós vamos dar dicas hoje aqui para vocês de como utilizar as nossas cores. E hoje nós vamos falar sobre cor, nós vamos falar sobre as misturas das nossas cores. Tem um problema aqui, gente. E nós vamos falar com vocês sobre as cores pelas cores. Nós não vamos falar sobre a parte industrial, da parte química, sobre Color Index, que é um universo incrível, mas que a gente pode até fazer uma outra live com um químico aqui, para vocês entenderem bem exatamente o que é essa composição química, que é os nossos pigmentos, ou os pigmentos de qualquer outra marca. Mas hoje a gente gostaria de falar sobre as cores. E as nossas cores, nós dividimos ela em dois formatos de ensino, né? Nós temos toda uma metodologia de ensino para o professor e nós temos uma metodologia de ensino que são receitas prontas para quem quer executar o procedimento para a sua cliente. Né? E as dicas das cores, como que é feito? Para quem é professor, é muito importante que tenha uma metodologia. E se você quer saber mais sobre as nossas metodologias, eu vou deixar aqui para vocês. Dá para deixar o link das meninas que conversam? Dá sim. Tá, então eu vou conseguir deixar o link aqui para vocês entrarem em contato e aprender sobre a nossa metodologia, que aí vocês vão aprender sobre a estrela de Brewig, vocês vão aprender sobre as cores naturais, sobre as cores fantasia e compreender elas como um todo. Ou seja, você não vai ter medo de utilizar nenhuma das nossas cores, porque você vai saber como utilizar elas da melhor forma. Para quem está começando, eu aconselho não fazer todas essas misturas, não ficar misturando aqui e ali. Receitas prontas sempre é a melhor opção para quem está começando. Para quem já é um expert em cores, não vai ter medo de fazer essas misturas e vai saber o que está fazendo. Então, existem receitas prontas, nossa, como sobrancelhas loiras, né? Minha dica, e eu gostaria que a Lita falasse antes da dica dela, o que ela imagina, o que ela faz, o que ela executa de procedimentos para quem tem uma sobrancelha loirinha, Lita. Aquela loirinha, bem loirinha, que tem o cabelo bem branquinho, a pele bem branquinha e o pelinho da sobrancelha bem branquinho, eu gosto muito do Marroco. Muito. Ele realmente, se você coloca ainda umas gotinhas de emulsão, igual eu gosto muito de usar o Marroco, e eu sempre coloco bastante emulsão. Eu gosto de um pigmento bem fluido, né? Bem líquido. Para aquelas loirinhas que já tem o cabelo loiro, a pele branquinha, mas o pelinho é mais escurinho, eu amo de paixão, amei o Gaia, que é o Gaia agora cremoso. Eu amei, Lu, amei. Apanhei eu posso fazer com o Gaia cremoso e dar um banho ou uma saturação, como as pessoas falam. Muitas pessoas falam saturação, banho, porque a gente falou sobre isso. Banho. Exatamente. De 1 minuto ou 2 com Marroco líquido. Isso. Não precisa ficar ali, gente, repassando 1000 vezes. É interessante que você entenda que você fez uma perfuração e que essa pele precisa... E imediatamente ela já vai começar a fechar. Vai começar imediatamente o processo inflamatório. Então, neste momento que você já entendeu que você fez uma perfuração ok, que você implantou de uma maneira ok, deixa ali descansando 2, 3 minutinhos o pigmento. A Lu deu uma dica para mim uma vez que foi incrível, que eu sempre utilizo todos os dias. Passa o pigmento ao contrário, né? E aí Exato. vai realmente entrar e aí vai descansar ali naquele pigmento, já pegando toda aquela corzinha e tendo uma fidelidade de cor muito bacana. Então, para sobrancelhas bem loirinhas, tudo loiro, Marroco com emulsão. Ou até mesmo um choco. Você gosta do choco? Gosto, eu amo todas as minhas cores, eu sou apaixonada, mas realmente tem cores que eu sou mais apaixonada ainda, que é o Marroco, o Gaia, para você fazer em loira, e sempre trabalho eles com mais emulsão. Para quem está começando e gosta de fazer com pigmento cremoso, nós também temos o Terra e temos o Marroco, o Gaia. E você pode fazer com o Gaia e você vai perceber que fica bem clarinho. Então, o banho eu gosto de fazer com o Marroco.
O banho eu gosto de fazer com marroco. Você executa com o Faço cremoso, todo o procedimento o do banho isso. com mais líquido. Isso, exatamente. E até o marroco, eu gosto de misturar 2 gotas dele com 2 gotas de emulsão líquida, e aí eu dou o banho, faço esse repouso do pigmento ali, essa saturação, que é entrar mais pigmento naquelas pequenas lesões que você causou na pele. Lembrando que assim, ó, você terminou uma sobrancelha, você pode deixar o repouso. Quando você vai para outra, é 1 minuto ou 2, então você já precisa limpar aquela sobrancelha que você fez, para que você depois termine a outra e deixe 1 minuto ou 2. O que acontece? Às vezes é um erro que acontece e eu percebo. Fez um lado de uma sobrancelha, né? Fez o repouso ali do pigmento, você deixou descansar esse pigmento ali naquelas pequenas lesõezinhas que você fez, e aí você vai para outra. O tempo de saturação dessa é muito maior. Então você precisa estar bem consciente que você terminou essa, deixou uma saturação de 1 minuto, você vai para outra. Ou tem pessoas que já vai fazendo simultâneo, né? Vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e os finais. Ou começa do final e vai vindo com as duas, trabalhando simultâneo. Quando você trabalha só uma, tenha muita atenção na saturação que você deixa de tempo de uma para outra. Porque senão, o que acontece? Você vai deixar muito mais tempo em uma e muito menos tempo na outra. E isso dá um erro de cor terrível. Então, assim, você precisa estar bem atento a esses pequenos detalhes. Terminei uma sobrancelha, deixei saturar, é 1 minuto. Limpo ela, ela está pronta. Vou fazer a outra. Ou se eu faço simultâneo, para que tenha o mesmo tempo entre uma sobrancelha e a outra. Exatamente. Eu gosto de finalizar. Então, assim, eu dei a primeira passadinha com o pigmento, aí eu deixo ali descansando sem nada, vou para outra, depois as duas eu deixo ali no banho ou na saturação, né? Depende da região que você está nos assistindo. E assim, eu gostei muito, Lu, do lançamento do pigmento cremoso para as alunas, né? Eu aprendi com você há 13 anos atrás a trabalhar com pigmentos bem fluidos, bem líquidos, eu amo. Apanhei um pouquinho, mas foi só uma vezinha, bem rapidinho, para poder pegar o jeitinho desse aqui, mas quando eu dei curso, né, eu ministrei curso, eu percebi que a aluna ela fez bem menos sujeira, né? E ela conseguiu visualizar o desenho e ter uma fidelidade de design muito mais grande, muito maior, né? Para poder executar. Então, eu amei o lançamento e amei as cores. Gaia, você pode usar o grande segredo do pigmento cremoso, para quem é professor, está aqui me estudando, o que é? É colocar muito pouquinho na lâmina. É mínimo. É um mínimo. E aí, cada pelinho, você pega um pouquinho mais de pigmento. Cada pelinho vai limpando também a lâmina, a agulhinha, as agulhas ali, porque o que acontece? Fica sempre resíduo de pele. E isso atrapalha no procedimento. Então, fez um pelinho, limpou, pegou um pouquinho mais de pigmento. Fez mais um pelinho, limpou, pega mais um pouquinho de pigmento. Sempre muito pouquinho pigmento na lâmina. Muito. E qualquer um dos dois sempre ir limpando. Porque às vezes você encosta, né, o tebor aqui para fazer uma limpeza, né, para tirar o excesso de pigmento. E se você deixa o pigmento ele resseca muito rápido, né? Porque nós temos compostos químicos que ele resseca muito rápido. Então, realmente, é muito importante a agulha. Uma dica importante também é só, você está usando pigmento cremoso, percebeu que ele secou um pouquinho, você utiliza o mesmo pigmento terra que nós temos líquido, você consegue misturar nesse creme. O que você não pode misturar é a emulsão líquida nele, que aí ele não vai ficar bom. Mas o próprio pigmento terra misturado com esse cremoso, ele vai voltar a ficar bem molinho novamente. Então isso é bem interessante para quem é aluno, para quem está começando e quer fazer o procedimento. Ouro, hein? E outra coisa interessante, por exemplo, nós temos o terra, nós conseguimos misturar com as cores Sierra e Dune, que são cores fantasia, que uma puxa mais para o dourado, a outra puxa mais para um cobre. Você consegue misturar com esse terra também. E aí você vai ter tonalidades mais claras. Por exemplo, pegou um pouquinho do creminho, né, do terra, mas eu quero uma cor mais clara. Eu vou lá, coloco uma gotinha pequenininha de Sierra, misturo bem, vai continuar sendo creme, vai ficar incrível o teu desenho e você vai ter uma coloração mais clara.
Você pode também fazer o seguinte, eu quero um pouquinho mais cobre. Pega o Dune, um pouquinho do Dune com terra ali cremoso, mistura ele bem, ele vai ficar cremoso igual, e você vai fazer todo o seu procedimento com uma tonalidade mais clara. É uma dica que eu faço muito e eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Só para esclarecer, você pode misturar o cremoso com o líquido. Pigmento. Emulsão, não. Só pigmento, emulsão líquida não, o cremoso. Tá? Agora, quando você trabalha com os nossos pigmentos, você pode misturar, você pode fazer as misturas, como você pode trabalhar. Por exemplo, marroco para sobrancelhas loiras, você trabalha o Gaia para uma sobrancelha média, que é aquele fio médio, não é um fio grosso, não é um fio tão escuro. O Gaia é incrível. Entendeu? O NYX para pelo bem escuro, o NYX é incrível. Para pelo bem escuro, uma sobrancelha mais escura. Aí você consegue ter um resultado muito maravilhoso. E o Terra, que eu amo de paixão também para fazer pelos mais escuros, pelos mais fortes. Se você precisa ter uma coloração mais densa, uma coloração mais escura, utiliza o Terra e o NYX. Quando você vai trabalhar com o Gaia. Sobrancelha média, o Gaia. É muito escura, muito peluda aqui, mas nada aqui. Você tem que trabalhar com luz e sombra. Então, acho que o Terra e o NYX funcionam muito bem, porque eles são fortes, eles têm um alto teor de pigmento, né? Uma carga pigmentar bem alta, com certeza. Isso. E aí você consegue ter um melhor resultado. Ter 2 tons na parte escura. Então, anotem, gente. A grande sacada de coloração, Alita, que é importante, às vezes as pessoas elas não entendem, e seria bem importante compreender bem, se eu faço um pouco mais de profundidade, mínimo mais de profundidade, você vai ter uma coloração mais clara. Se você faz um pelo bem levezinho, algo mais superficial, você vai ter um resultado bonito e bem fininho aquele fio. Isso é importante. O tempo de saturação também. Se você fez com um pouco mais de profundidade, você deixar uma saturação aí de 5, 10 minutos, você vai ter um pelo muito mais grosso. Porque você fez uma perfuração maior. E aí, o que acontece? Você, naquela lesão que você fez ali para fazer o formato do pelo, se ela está grande, a coloração ali vai entrar muito mais pigmento. É a lógica. Agora, se é menor, vai entrar menos pigmento. Isso é importante. Outro segredo é trabalhar com a lâmina bem em pé. Porque às vezes as pessoas trabalham com ela de lado, então, mas eu faço bem levinho, mas eu trabalho com ela de lado. A perfuração é muito maior e vai dar um efeito sombreado. Sim. Pensa num corte de carne, né? Quando você corta quem tem pergunta aí pode mandar. A Leda acabou de falar que antes nós estávamos falando sobre sobrancelhas. Isso, exatamente. Deixar mais tempo de saturação, ela fica mais escura. Nossa, dá para misturar os pigmentos. Amanda, dá para misturar todos os nossos pigmentos. Que bom que você está gostando. Olha, gente, pode fazer pergunta aqui que a gente vai observar. Pode fazer, eu não tenho acesso, mas a Lu pode ir repassando aí, a gente vai falando tudo. Aqui, a gente vai... Vamos sair talvez um pouquinho de sobrancelha. O que tem aí? Vamos para o lábio. Vamos para o lábio? Vamos para o lábio, que eu vim toda de vermelho hoje. Então... Para quem gosta de trabalhar com revitalização, que é aquela corzinha de saúde que a gente fala, tem cores que eu sou apaixonadas ali. Alita, o que você gosta de trabalhar para revitalização? Revitalização dos lábios, deixar aquele lábio só saudável, bonito. Light Cherry, queridinho de vendas, maravilhoso, incrível. E Sweet, me surpreendi muito com o Sweet. Quando eu olhei para ele, eu falei, mano, você é muito rosa. Vamos lá. Fiz uma revitalização com ele. A hora que voltou, falei, não, vou fazer outra. Claro que a gente sempre observa, né, Lu? Assim, para fazer revitalização, gente, vocês têm que sempre observar a corzinha aqui da cliente, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa... Eu faço isso, é uma dica para vocês. Para você ver se é mais pro vermelho ou mais... Parte interna, da parte úmida aqui dos lábios. Interna aqui, bem aqui onde eu tô com o meu dedo, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer o outro lábio, revitalização com o Sweet. E a hora que voltou, eu enlouqueci. Eu falei, você é o meu queridinho. Então, assim, revitalização eu gosto, porque daí são duas vertentes mesmo. Mais avermelhado, um light cherry, que ele fica um goiaba ali, depois cicatrizado. Fica bem vermelhinho na cicatrização, mas não vai ficar super vermelho, tá?
E aí, eu gosto... Uma que falou assim, eu te amo, Alita, o Light Share eu amo também. Amanda. Não, Legal. as pessoas que compram Light Cherry comigo, elas ficam enlouquecidas. Falam que pigmento é esse que é incrível. É muito fiel à cor, né, Lu? Ele se adapta muito rápido no tecido, na pele, você percebe isso. E outra coisa, você não precisa sofrer para implantar esse pigmento. Não. Você faz um shadow muito leve e ele pega muito rápido. Ou no pontilhismo para fazer alguma borda, você vai perceber que ele entra muito rápido. O grande segredo dos pigmentos é o quê? Você fez um shadow ali na pele com light shell, espera 2 minutos. Não fez uma primeira passada no lábio, eu gosto de começar sempre nos cantos, né? Dos cantos para o meio, do canto para o meio. E aqui depois eu finalizo nessa parte do meio, na parte superior e tanto inferior. O que acontece? Fez a primeira passada de pigmento, espera 2 minutos, sobe a cor. O pigmento que você implanta ali, você causa essa irritação na pele, você percebe assim, nossa, não pegou nada. Espera 2 minutos que você vai ver como pega, e pega muito rápido, tá? Lu, uma coisa bem interessante da gente falar também, principalmente para quem já é profissional e está usando um anestésico que tem muita epinefrina, que tem muita, né, que faz vasoconstrição, tira muito a cor. Eu já fiz lábio, gente, que eu implantava o pigmento, eu deixava saturar, não aparecia. Então você tem que ter muito Depois de uns 10 minutos, quando o organismo começa a trabalhar normalmente, aí você percebe, nossa, eu fiz um lábio muito... Depois de uns 30 minutos, 40 minutos, porque, né, usou um pigmento, um anestésico muito forte, às vezes, em teste, alguma coisa, porque aí começou a aparecer a cor. Eu falei, eu não vou mais usar esse anestésico, nunca mais. Eu trabalho com muito pouco anestésico e, assim, tão eu leve. Também. Depois dessa experiência, para mim, o mínimo possível. Você vai fazer um lábio de revitalização, é exatamente isso. O que acontece? Você faz essa primeira passadinha, se você passar qualquer tipo de anestésico que tenha um vasoconstrição, o que acontece? Para de circular sangue ali. Esse é o ponto. E quando para de circular sangue, a sensação que dá é que esse lábio está muito pálido. Então, você fez aquela primeira passada, a revitalização é uma cor com transparência. E uma cor com transparência não é uma cor compactada. Então, o que você percebe quando o lábio está muito branco? Que está muito transparente. Aquela cor ficou muito transparente. Mas fica lindo, espera. Por isso, assim, meu conselho principal para revitalização, não use anestésicos fortes. E mesmo porque, assim, aumenta muito o edema. Quando você faz os lábios, uma dica de ouro aí que vai para vocês é usar gelo. O gelo é o melhor amigo para qualquer tipo de processo inflamatório. E ali naquele local, quando você está fazendo um shadow com o dermógrafo, você está causando um processo inflamatório. Então, você coloca o gelo, a pele já começa a mostrar a cor e você vai ter um melhor resultado de cicatrização para esse lado. Então, uma camadinha bem fina, você tem um efeito de revitalização. Uma vez só. No máximo 2. Agora, se você quer fazer um efeito batom, eu aconselho sim usar mais anestésico e fazer uma cobertura total de cores. Só cuidado para não se perder nessa coloração, porque os nossos pigmentos, eles pegam muito rápido. Então, você, às vezes, acha, não pegou. Espera um pouquinho que você vai ver que sobe. Na lâmina do tecido aqui do lábio, ela é muito mais fina, então ele precisa desse tempo para começar a aparecer a cor. E pega muito rápido. A minha dica que eu amo é o Amaryllis, para fazer a revitalização daquele corzinho de saúde, aquele lábio mais avermelhado. Eu amo o Sweet para ter esse lábio mais rosadinho. O Siena é incrível também. Não, o Siena é lançamento, né? É incrível. O Siena é lançamento, as clientes estão enlouquecidas. Eu posto uma foto com o Siena, todo mundo quer o Siena. Alita, tem como mudar? Vem, a gente muda. O Siena ficou incrível, muito lindo. Parabéns para a Natural Pigmento. Ficou sensacional. E sabe assim, tem muitas clientes minhas que pedem um lábio nude de revitalização. Sabe um lábio nude? Então, assim, Life com Magnolia é incrível. 2 gotas de Life, 2 gotas de Magnolia e 4 gotas de emulsão. Fica um nude incrível, lindo, que é aquele nude exatamente, mais ou menos desse efeito aqui, ó, desse batom que eu estou usando, bem levinho aqui, ó. Ele fica... Né, não utilizei, vou usar.
É incrível, 2 gotas de cada e 4 gotas de emulsão. É maravilhoso. Para os lábios, eu só gosto de trabalhar com pigmentos bem fluido mesmo, e eu não utilizo nenhum tipo de pigmento cremoso. Todos, sem exceção, eu coloco emulsão. Entra muito mais rápido na pele. Sem exceção, eu coloco emulsão, todos. Agora, assim, ó, vamos para uma coisa um pouco mais complexa, que é fazer um clareamento de lábio. Uau! Para clareamento de lábio, eu amo fazer com pitch, ou ele puro, ou ele com vulcan. Tá? Então, assim, é a minha dica que eu amo fazer para fazer clareamento daquele lábio um pouquinho mais arroxeado, um lábio mais escuro. Eu gosto de fazer com o pitch puro ou pitch vulcan. Isso. E você, o que você gosta? Eu gosto bastante do Era para aquele lábio mais bem escuro. Aquele que você precisa realmente fazer uma camada, né, de um fundo, criar um fundo, e aí depois eu entro talvez com um Vulcan ou um Hot Lips. Então a gente tá ali, eu tô nessa aqui. Usei o Pitch algumas vezes, mas ainda não deu tempo porque também é lançamento, né? Claro que você tem um fluxo de clientes aí muito maior, você já viu os resultados cicatrizados, mas eu estou ainda aguardando. Eu continuei depois, mas já super deu resultado, eu já consegui jogar ali uma cor que eu gosto bastante também para negras, né, que tem os lábios mais escurecidos. Eu gosto bastante depois de finalizar com um Hot Lips, né? Depois que você cria essa base, a gente consegue finalizar ali com Hot Lips, um Amaryllis, né? Tem um aqui, o Cooper. O Cooper eu adorei para finalizar quando a cliente, assim, a gente conseguiu clarear o lábio, porque não é uma tarefa fácil, né, Lu? Às vezes você consegue clarear um lábio, assim, vamos falar, né, tem todo tipo de público aqui, mas às vezes é 3, 4 sessões, eu já passei por 3, 4 sessões. Depende muito de cada organismo, né? Nós estamos falando de um organismo que é diferente para cada um, então, assim, não é porque você conseguiu, de repente, naquele organismo fazer uma cobertura dessa cor escura em uma sessão só, que todos eles vão reagir dessa forma. Então, a minha dica é, primeiro, eu faço a cobertura com o pitch, ou com pitch e magnolia, ou pitch e vulcan, ou pitch e magnolia também, que eu amo. Dá para você fazer toda essa cobertura dessa cor. O meu conselho para vocês é que eu faço é fazer na próxima sessão a coloração. Porque na próxima sessão eu vou saber exatamente o quanto clareou. Fazer tudo um dia só é muito arriscado quando eu quero fazer uma cobertura de um lábio muito escuro ou muito roxo. Agora, se eu tenho só as bordas um pouquinho mais escura, se eu tenho só os cantinhos um pouquinho mais escuro, sem problema nenhum. Trabalha essa coloração de cobertura. O que a gente está falando? A gente está falando de cor. Nós estamos falando de cobertura dessa cor escura. Nós estamos falar de uma cobertura de um lábio arroxeado. Então, se ele só é nas bordas... eu tenho que sorrir mais. Gente, eu esqueci de sorrir. Olha, eu sou muito séria. Mas quem me conhece, essa sou eu, não adianta. A gente tá conversando, vai conversar. Então, assim, é que eu sou muito séria na intenção de realmente conseguir explicar tudo. Esse é o ponto. Tá, gente? Mas assim, ó, vamos lá. Então, assim, se você quer fazer uma cobertura, lábio é muito escuro, primeiro faça essa cobertura dessa cor. Quando ela volta para o retorno, que é 30 dias depois, você vai ter uma percepção melhor se realmente clareou bastante ou se você precisa fazer novamente essa cobertura dessa cor. Exatamente. Aí você vai fazer coloração ou vai fazer de novo uma cobertura para que na terceira vez ela consiga colocar essa coloração que ela deseja, que é uma cor mais clarinha, que é ou com o que a Alita falou. Gosto do Cooper. Gosto bastante do Cooper. Do Cooper, ou fazer suíte, ou fazer o Amaryllis. Depende muito do que vai estar aqui nela, né? Porque também, lábios escuros, também, normalmente, a parte aqui que a gente falou para vocês agora há pouco, também ela entrega já para você. Que cor que eu vou fazer aqui? Calma, ela já vai te entregar, a gente observa, olha a sua cliente, vocês não olham, vocês têm que olhar para a sua cliente. Agora, assim, olha, uma dica que vai para vocês, vamos lá, eu trabalho com muitas reconstruções, então, chega aquele lábio que de repente tem vitiligo, ou um lábio que tem aquelas manchas brancas, ele é manchado, tem uma cor muito especial, que é o terracota. 2 gotas do terracota com 5 gotas de emulsão, eu consigo fazer uma cor natural do lábio da cliente, ou trabalho
às vezes com 2, 3, 4, 5 gotas de emulsão, para conseguir deixar a tonalidade ideal, mas o terracota, para você conseguir fazer partes brancas do lábio ou fazer um aumento de lábio, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele foi criado para isso. Então você tem uma cor pronta ali, que é o terracota. Quando você quer fazer um aumento de lábio, às vezes uma gota dele, com 5 gotas de emulsão, você consegue ter uma cobertura dessa pele. Porque o que você quer fazer ali? É assim, ó, é diagnóstico, é projeto. O que eu quero fazer nesse lábio? Tem manchas brancas, eu preciso fazer a cobertura dessas manchas brancas. Então, uma cor ideal para você utilizar e uma receita pronta é o terracota. Uma gota dele para 5 de emulsão, ou uma gota dele com 4 gotas de emulsão, com 3 gotas de emulsão. Depende muito da coloração que eu quero chegar. Eu nunca uso... A outra dica aí, ó, Suíte com Amaryllis. Hã? O que ela falou? Suíte com Amaryllis, é muito legal, eu amo também. O marido não tem ainda, tá vendo? Essa é a beleza, né? Do negócio. É muito legal. Falando aqui em reconstrução, é muito importante que as pessoas saibam, principalmente quem está começando em lábios, que a lâmina labial, você tem um limite, né? Dentro da pele, porque dá muita diferença. Por isso que nós lançamos esses pigmentos mais fortes, mas você nunca deve utilizar eles sem emulsão, tá? Eu tenho, para mim, é lei. Terracota e strawberry, nunca sem emulsão, para fazer essas reconstruções. Nunca, gente, porque eles são muito pigmentados, eles são cores fortes, realmente para reconstruir. Lábio leporino, lábio que tem cicatriz, né? Onde você precisa sair da lâmina labial e trabalhar um pouquinho na pele, para não dar esse contraste. Porque se hoje, por exemplo, você for fazer um aumento, eu faço quase zero. A pessoa me pede para aumentar, eu falo, meu amor, vamos fazer um preenchimento, e eu só entro com a cor, né? Hoje eu já não arrisco mais, já arrisquei, mas hoje eu não arrisco mais, não gosto particularmente. Se você for fazer um aumento hoje com uma cor, um hot lips, um light cherry, um rosewood, vai dar muita diferença depois de cicatrizado, porque a lâmina labial, ela varia o tom. Você pode perceber que quando você tem uma micropigmentação labial, tem dia que ela tá super escurinha e tem dia que ela tá mais pigmentada, ou menos pigmentada, mais pálida, mesmo com a micropigmentação. E aí, quando você aumenta um excesso, né, mais do que deveria, não vai ter essa flexibilidade que a própria lâmina labial tem. E aí você vai ficar parecendo um batonzinho borrado. Por isso que a gente lançou o terracota e mais lá, quando teve o lançamento, o strawberry, que eu tenho bastante intimidade com ele. O terracota também é lançamento, então ainda estou ali aprendendo a utilizar ele. Então essa é a minha dica para vocês. Nunca aumentem o lábio das suas clientes se não for com reconstrução. Siga a lâmina labial dela, que vai ser mais seguro. Eu diria assim, é uma percepção minha de mercado, né? Existem 2 tipos de profissionais. Existe aquele profissional que ele aprendeu a fazer micropigmentação, que é o que mais se vende no mercado, que são trabalhos supernaturais, ou seja, uma mulher chegou para você e tem uma sobrancelha com bastante cabelo, e você vai fazer alguns pelinhos. Isso é um trabalho de um profissional que seria iniciante, ou eu poderia chamar que assim, ó, ocupa o maior nicho de mercado, são pequenos detalhes para serem feitos. Existe aquele profissional que vai fazer lábios dessa forma também, que é só uma revitalização. Existem profissionais que são especialistas. E esse profissional especialista, ele nem ocupa o maior número do mercado de pessoas que consomem esse tipo de produto, mas ele precisa realmente entender e saber o que ele está fazendo. Esse é o grande ponto. São 2 mercados completamente diferentes, entende? E que precisa ser bem entendido pelos profissionais. Então, quando a cliente chegou para você e ela pede para você, olha, eu quero, um lado é baixo e o outro lado é alto. Eu, como profissional, sei fazer isso? Não, eu não sei.
Então, assim, sem medo nenhum, indica para sua professora, indica para alguém que consiga fazer aquele trabalho, mas não se comprometa com o seu cliente de fazer algo que você ainda não é experiente. Você chega lá, dá para fazer sim um aumento de lábio, dá para fazer em peles com cicatriz, dá para você fazer infinitas coisas, mas que naquele momento você não está preparado. Eu te aconselharia a fazer só uma revitalização. É o que mais se vende, as pessoas gostam muito. É um trabalho incrível, as cores estão aí, que a gente está falando para vocês que já são cores prontas, que é o Amaryllis, é o Sweet, é fazer com o Siena, e é algo muito simples. Chegou algo de reconstrução, é algo que você precisa. Ou você é um especialista e você assume essa bronca e sabe fazer de fato. Ah, quero fazer um clareamento do meu lábio. Se você é um especialista, você sabe fazer aquilo, faça. Se você não é um especialista ainda, você pode se tornar um grande especialista, mas no momento você ainda não é. Indica para o seu professor. Você pode ficar tranquila que essa cliente vai te valorizar tanto. Vai. Olha, gente, eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Você pode ficar tranquila. Você vai ter inúmeras outras clientes, mas não se comprometa em fazer aquilo que você ainda não sabe. Então, se você realmente sabe fazer um clareamento, faça, vai ficar lindo. Essa dica que a gente está dando aí para vocês, que é usar o Vulcan, o Peach, o Magnolia, é incrível. Se você sabe fazer só um clareamento de bordinha, e você sabe que aquilo ali você sabe fazer de fato, faça. Mas nunca se comprometa com o seu cliente com algo que você não sabe fazer, que você não compreende. Porque assim, eu sei que a Alita é uma grande especialista, ela consegue fazer trabalhos incríveis com reconstrução, né? Ela trabalhou comigo mais do que 7, 8 anos, né, Alita? Você ficou comigo, e hoje ela já está trabalhando sozinha há mais ou menos 5 anos. Então, ela tem uma história muito longa. E ela realmente é uma especialista e ela sabe o que está fazendo. Mas se você começou agora, não se desespere. Tem um mercado muito grande para você, fazendo com essas cores que a gente está falando, que é certeiras. Elas não vão te trair, elas não vão dar errado. Você vai ter o melhor resultado usando essas cores que a gente falou, Amaryllis, o Sweet, o Siena. Agora, chegou uma cliente para você e ela quer fazer algo que você ainda não está especialista para fazer, não faça. Certo? Para. Já temos pergunta? Foi claro para vocês? A Patrícia Drude falou, o menos sempre é mais. Exatamente. Cautela, cuidado, respeito pelo cliente. Tem que ter muito. Tem o retoque, olha, nós vamos fazer uma quantidade agora, uma quantidade que eu acho X, que eu acho bacana para você. Se você achar muito claro, você volta a fazer um retoque, sabe? Porque colocar é muito mais fácil do que tirar, e principalmente lábios. Né? Nós técnicas em lasers, nós sabemos o quanto é difícil remover um pigmento de lábios, porque, né, ali tem muito mais... Cores ainda, as nossas cores de lábio com laser, elas se adaptam muito bem. Né? Não são todas, mas com certeza a maior parte delas se adapta muito bem e sai muito mais rápido. Mas eu já tive inúmeros casos que eu vou mostrar para vocês aqui, que foram muito difíceis. Então, assim, é um tratamento muito longo, para o cliente é muito doloroso. Então, eu tenho certeza que se você fizer essas receitas que a gente está passando aqui, que são bem certeiras, é incrível, você vai ter o melhor resultado. Agora, para quem já entende e quer fazer um trabalho e precisa ter conhecimento das nossas cores, é tudo isso que a gente falou, para fazer clareamento de lábio, usar essas cores que a gente falou, que é o Magnolia, que é o Peach, que é o Vulcan, que é o Era, que é fantástico para fazer clareamento, principalmente para lábios mais arroxeados. Então, assim, são trabalhos incríveis. Usar o terracota para fazer um aumento de lábio, usar o terracota com o Magnolia, por exemplo, para você ter uma tonalidade mais nude, para você fazer uma cobertura ali de um lábio, que você precisa fazer essa pele se tornar uma coloração muito próxima da cor do lábio, você vai ter resultados incríveis. Agora, vamos falar sobre algo que também você precisa ser um especialista, para você fazer estrias, para você trabalhar com colorações de peles com queimadura, fazer clareamentos de cicatrizes. Então, assim, as cores que eu sou apaixonada para fazer esses tratamentos é o Magnolia, é o Base, que é o nosso... O Base, que é o carro-chefe para fazer coloração de pele, tá? E o Light Skin. Light Skin. Tenho eles aqui, separei todinhos, porque
Eu sou organizadinha aqui, ó, eu gosto de ficar olhando para eles, namorando. Gente, E são cores que são muito fiéis, né, Alita? Para você são fazer muito uma estria, por fiéis. exemplo, Bem emocionante. leucodemia. Precisa emocionar, gente. Essas cores que a gente vai Qual é a falar sua agora. dica aí que você dá para a pele, para você fazer essas leucodemia, para você fazer uma estria? Qual que é a tua dica de cor? Eu sempre vou aqui. É muito branquinha, é branca, mas a estria também é super branquinha. Eu sempre gosto de uma de basic para uma meia ponta. A gente consegue explicar meia ponta, Lu? Uma ponta? Microbrush, né? Você tem o microbrush, você umedece no light skin e você faz a mistura. Quantas gotas de emulsão você usa para fazer essa estria que é bem clarinha? Quantas gotas? 12 a 15 a 18. 12 no Olha mínimo. a quantidade de emulsão para você ter um resultado fiel e incrível. Pego eu ponho 12 a 13, pego o microbrush, coloco do ladinho da estria e deixo ele secar. Deixo ele saturar. E aí eu analiso, deixo ali uns minutinhos, que daí ele já seca. Achei que tá muito pigmentado ainda, eu vou mais umas gotinhas. Mais emulsão. Uhum. Então eu uso o Basic com uma ponta de Light Skin. E aí uma estria maior, eu já não. Uma pessoa mais morena, eu já não uso Light Skin. Aí eu só uso Basic, morena. Uma pessoa negra, eu já dou uma corridinha ali pro choco também, basic com choco. E muita emulsão, gente, muita emulsão. Muita emulsão. Independente se é branquinha ou se é morena, é muita emulsão. É no mínimo 12 a 15. No mínimo que eu uso e que eu indico para vocês. Exatamente. A Alita tem uma mão muito leve e ela trabalha dessa forma, mas ela trabalha com o dermógrafo muito curtinho, ou seja, ela faz um pontinho muito curtinho, é aquele ponto que a gente chama assim, ó, de texturização. É a mesma coisa, texturizado, é a mesma coisa da arte de desenho. Para você texturizar um desenho, você faz como se fosse pequenos círculozinhos e ela trabalha de uma forma bem pequenininho. Eu gosto de trabalhar um pouquinho maior, então eu gosto de trabalhar com 2 gotas de basic, 10, 12 gotas de emulsão para uma pele bem escura, para fazer uma cobertura dessas estrias. Agora, para uma pele bem clarinha, 1 gota de base, 1 gota de light skin e 10 gotas de emulsão. Então, depende muito da sua mão. O meu conselho é, conheça o seu trabalho, conheça a sua mão, que aí você vai saber se você vai usar 10 gotas de emulsão, 12, 15, 18, 20 gotas de emulsão, tá? Para você ter certeza que aquele resultado vai voltar fiel àquilo que você está fazendo. E dicas para fazer areola. As cores de areola. A minha paixão é o choco. Isso. Não tem. Choco e o Afrodite também. Aí mistura, aí começa. Também é muito maravilhoso misturar com choco. E o base. Antes de lançar o Afrodite, eu gostava muito do morango. Como que era o nome dele? O raspberry. Eu misturava muito choco com raspberry. E aí, depois que lançou o Afrodite, eu amei mais ainda. Né? Então, se você quer uma areola mais rosada, você pode fazer essa mistura, tá? 2 gotas de cada com 5 gotas de emulsão, para você fazer uma areola mais rosada. Agora, se você quer ter uma areola mais marrom mais clarinho, o que é importante para a areola? Você ter transparência. Se você quer fazer um trabalho mais compactado, você vai passar mais vezes. Ou seja, você vai fazer uma camada e depois você vai fazer uma segunda camada, mas faça com emulsão. Eu gosto de misturar 2 gotas do Basic, 2 gotas de Raspberry para ter aquela areola bem rosadinha. Ou choco com emulsão para ter uma areola mais marronzinha. Tá? Então, assim, é bem importante você misturar essas 5 gotas de emulsão e fazer mais camadas, porque vai dar também tonalidades diferentes. Uma areola, a coloração de uma areola, ela não é fechada, não é uma cor compactada, mas dificilmente existe, mas dificilmente vai chegar para você uma areola compactada. E é claro, usar o light skin para você fazer aqueles pontos de luz.
usar o light cherry para fazer aqueles pontos mais avermelhados, como se tivesse profundidade do biquinho ali, onde você... As veinhas, né? Ali, do mamilo, para você fazer o mamilo. Então, você consegue fazer tudo de coloração com as nossas cores. Você consegue chegar a todos os tons da pele com as nossas cores. Gosto muito também, antes de usar a misturinha do choco com ou só o choco, ou o choco com Afrodite, de fazer um fundo de basic com emulsão. Gosto bastante mesmo. Quando eu tenho uma areola mais compacta, eu vou criando essas camadas. Então, eu crio a primeira camada com o basic, aí depois eu venho com uma camada de choco com Afrodite, sempre com emulsão, tá, gente? Eu só não uso emulsão em alguns casos da sobrancelha. O resto é emulsão ali, ó, tá? Eu gosto. Então, minha dica para vocês. Para fazer a sombra, né? Que a gente trabalha, a areola é luz e sombra. Então, eu gosto bastante do choco puro. Aí eu uso ele puro, por quê? Porque eu preciso dar força. Quando eu preciso dar força, eu uso um pigmento mais concentrado. Então, eu não ponho muita emulsão para conseguir escurecer mesmo, tá? Já cheguei a usar, Lu, esses dias que eu peguei uma areola bem escura, eu usei o Gaia para fazer a sombra. Para fazer a sombra, para fazer um contorno, por exemplo, o Gaia para ela fica fantástico. Nós temos deixa eu ver aqui, o Luiz, ele está pedindo sobre as correções, para fazer uma cobertura de correção. Por exemplo, chegou uma sobrancelha que está... gosto, adoro. Cinza. Eu só não te aconselharia a fazer uma cobertura de uma sobrancelha azul, Luiz. Eu diria para você que a melhor solução para uma sobrancelha azul é o laser. Mas para você fazer uma correção de uma cobertura de uma sobrancelha que está cinza, qual que é a sua dica, Alita? A minha, o meu amor da minha vida é o Dune. Eu amo o Dune, eu achei que ele ficou no meio aqui de Vulcan. Assim, quando eu ainda faço clientes que não querem remover por nada um azul ou tão muito... O Dune, ele tem mais acobreado na criação dessa cor, ele tem mais uma tonalidade acobreado. O Vulcan, ele tem mais coloração laranja. O Vulcan é mais aberto, ele é uma cor mais... Ele é uma cor fantasia, brilhante. Isso, e o Dune, ele já consegue trazer para mim um resultado final um pouco mais rápido ou mais satisfatório, no caso de sobrancelhas acinzentadas. Aquela senhorinha que já está ali, mas ela não quer remover, ela está muito senhorinha já, você não vai submeter ela a sessões de laser, gente. Vamos ter coerência, né? Aí eu gosto bastante do Vulcan, mas aquele azul, gente, caneta Bic, aquele bem azul que provavelmente você já deve ter visto, né? Todos aqui que estão nos assistindo. Aí eu vou com força no Vulcan. Sempre também com emulsão. Sempre. Exatamente. E o segredo de fazer uma boa cobertura dessa cor indesejada, que você vai fazer uma cobertura, Luiz. O que você vai fazer? Exatamente como eu falei antes. Primeiro você faz uma camada e depois você passa uma outra camada, fazendo um shadow em cima, fazendo os pontos bem leves, porém bem longos, para você fazer essa cobertura. Quando você tem uma sobrancelha cinza, tá faltando ali as colorações laranja, tá faltando amarelo, tá faltando branco, para você chegar na tonalidade de marrom. Ou seja, você precisa compreender muito bem essas cores para entender o que está faltando. Se eu tenho uma coloração lá da sobrancelha que está cinza, o que falta? Eu tenho a cor cinza. Para aquele cinza se tornar um marrom. Então, está faltando o que para esse cinza se tornar um marrom? Está faltando amarelo, está faltando laranja, está faltando vermelho. Então, são essas cores que precisam ser colocadas ali para se tornar um marrom. Nós temos ela pronta, que é o Dune. O Dune é cobre, né? A tonalidade mais cobre ali. E nós temos o Vulcan, que é uma quantidade maior de laranja. Então, uma gota de Vulcan, 2 gotas de Dune e 5 gotas de emulsão, para você fazer uma cobertura de uma sobrancelha cinza, é fantástico. Fantástico.
Agora, se você quer ter uma coloração, ela chegou num cinza bem clarinho, a tonalidade bem clarinha, um cinza, e ela não quer aquele cinza, ela quer continuar fazendo uma sobrancelha shadow, né? Uma sobrancelha toda pintada, né? Como se fosse um efeito de sombra, mas ela quer uma outra cor, porque está muito cinza. Então, eu aconselho você usar, Luiz, para essa correção, o Sierra, tá? Também 2 gotas dele, com 2 gotas de emulsão, fazer uma cobertura de uma camada e depois uma outra cobertura com uma outra camada de cor. 2 camadas é o suficiente para se tornar, de novo, um tom de marrom muito bonito, certo? O que a gente tem que entender, né? As vermelhas agora. A dica. Vermelha, né? Existe ali, gente, a estrela, né, que a gente estuda e que todas essas misturas, roxo, amarelo, azul, laranja, né, vermelho, verde, tudo isso vai vir pro marrom, né? Exato. Então, a gente tem o soft green, também sempre com emulsão, adoro, uso muito. Por quê? Principalmente de uns 5 anos para cá, o que eu tenho percebido é que quando a gente faz alguma remoção, essa cor ela fica muito avermelhada, né? Não fica mais aqueles azulados. O azul eu vejo muito em senhorinhas. O vermelho tá mais atual. Às vezes é uma cicatriz, né? Então, assim, a gente precisa compreender muito se é um resíduo cicatricial, que está mais para o vermelho, ou se realmente é uma coloração mais avermelhada. São 2 coisas bem importantes, porque assim, ó, fez o laser, 1 mês depois, às vezes está um pouco vermelhinho, mas esse vermelho que ficou é resíduo de pigmento ou é tecido cicatricial, ou seja, é uma cicatrização ali, é uma cicatriz que nós temos ali, que ela vai passar ainda por um processo de ficar clara num período de 3 meses, 6 meses, às vezes até 1 ano. Então, eu preciso compreender isso. Eu consigo fazer uma cobertura desse tecido cicatricial? Eu consigo. Porém, a quantidade de soft green é muito menor. Eu posso utilizar 1 gota de soft green para 8 até 10 gotas de emulsão, só para tirar aquela aparência de vermelho. Porque eu sei que depois de 6 meses, aquela pele vai voltar a ficar branquinha novamente. Agora, se ali tem resíduo de pigmento, eu vou utilizar 2 gotas de soft green para 5 gotas de emulsão, porque eu preciso fazer uma cobertura daquela cor. Será que ficou claro? Ficou. Eu já tive cliente que era de cicatriz, um vermelhinho de cicatriz. Eu não usei o soft green. Eu falei, espera, não fica olhando muito, tá muito leve, vai sumir. E uns 5, 4, até 1 mês depois ela voltou e não tinha mais nada no fundo, só ali a micropigmentação nova, né? Então, e existem muitas pomadas também que ajudam muito para fazer exatamente essa reestruturação do tecido, tá? Então, existem muitas pomadas que você utilizando, elas você consegue fazer uma reestruturação do tecido. Aí é uma outra live que a gente pode falar só sobre cicatriz, só sobre reestruturação do tecido, mas é fantástico, tá, gente? É importante você saber se ali tem um resíduo de pigmento ou se é um processo de cicatrização ainda do organismo, que é um tecido cicatricial, ou seja, aquele tecido ainda está se reconstruindo. E essa condição desse tecido que está se reconstruindo é avermelhado. Então, é natural, é normal. Período de 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, a pele vai ficar clarinha novamente. É a mesma coisa das nossas estrias. Quando nós temos o rompimento do tecido, que a estria é o rompimento do tecido, né, eu tive na adolescência algumas estrias que eram desse rompimento de tecido. O que acontece? Elas ficam vermelhas. 1 ano, 1 ano e meio, elas começam a ficar brancas. Quando elas estão brancas, é o momento que a gente pode fazer a pigmentação. Se ela não está branca, está avermelhada, você precisa fazer um tratamento, que aí eu aconselho os dermatologistas para executarem esse tratamento nessa pele, porque ela está precisando fazer um tratamento, porque elas estão vermelhas. E nesse período de vermelho, é muito mais fácil de reconstruir uma estria do que quando elas estão brancas. Quando elas estão brancas, dificilmente a cliente vai ter um resultado com laser dermatológico ou algum tipo de tratamento com o dermatologista. Resolve muito,
Tem casos que melhora muito. Ele fecha o tecido, ou seja, esse rompimento do tecido, ele faz um fechamento desse tecido, melhora a condição dessa pele. Agora, aquela coloração branca, ela não melhora. O que melhora muito é o nosso trabalho de pigmentação. Tá bom? E assim, ó, uma dica para você. Alita, chegou um vermelhão aqui, mas um vermelho intenso. Já fez várias pigmentação química, ou não fez nada, foi uma degradação. Perfeito, eu acho, aí, nesse seu caso... amor, várias camadas de soft green, faz uma sessão, manda embora. 30 dias depois, volta. O vermelho já vai não estar tão, mas ainda vai estar, porque acontece, gente, de ficar um vermelho intenso, né? Eu pego bastante aqui. Faz outra sessão. Viu que nessa segunda sessão, normalmente, já deu um resultado legal? Joga uns fiozinhos para ela já ficar feliz, né? Da corzinha ali que você escolheu para a nova sobrancelha dela. Então, soft green para sobrancelhas vermelhas, sempre com emulsão. Exatamente. E olha, gente, é importante também saber que quando tem uma sobrancelha que está nessa condição muito avermelhada, existem tratamentos como despigmentação química, como laser. Assim, ó, na potência certa, uma boa despigmentação é fantástico. Se você é um especialista nisso, você sabe fazer isso, é incrível esse tratamento. Agora, se você não sabe fazer isso, não faça esse procedimento. Se você sabe fazer uma cobertura dessa cor, use o soft green que você vai amar e você vai ter um excelente resultado com muita emulsão. Certo? Agora, para concluir todo esse nosso bate-papo, vamos recapitular tudo que é lábios, revitalização para quem faz um lábio de revitalização com cor de saúde, que é o Amaryllis, o Siena, o Life, o Peach, muita emulsão. Esqueci de alguma, Alita? Esqueci. Light Cherry. Light Cherry. E Sweet. E são os meus... Sweet. São 3 queridinhos. Light Cherry, Sweet, Siena. Para as sobrancelhas, tá? Para fazer uma sobrancelha. Dune, Gaia, Terra, NYX. Sobrancelhas claras, marrom, sobrancelhas médias, Gaia, sobrancelhas escuras, NYX ou Terra. Fantástico. Acabou. Exatamente. Agora, para fazer estrias, leucodermia, basic lolha, light skin. E muita emoção. Muita emoção. Tá bom? E muita emoção. Com muita emoção. Agora, para fazer cobertura de correções de sobrancelhas com cores indesejadas, ou até mesmo lábios com cores indesejadas, aí é Vulcan, para sobrancelhas cinzas, Dune e Sierra. Sierra e Soft Green. Para sobrancelhas que estão em colorações vermelhas, aí Soft Green, tá bom? Agora, você tem lá um lábio que você quer fazer uma cobertura, tem uma parte que você não gosta daquela coisa, você também pode fazer com o Soft Green, mas com muita cautela e muita emoção, tá bom? Mas você consegue fazer todas essas coberturas. É o universo das cores, gente. Eu vou fazer uma outra live para a gente falar sobre a composição química, que muita gente fica em dúvida. Pigmento orgânico, inorgânico, o que é Color Index, qual é a RDC que nós estamos classificado, o nosso pigmento, aonde ele está classificado na Anvisa. Você tem essa dúvida? Me manda uma mensagem, que aí eu organizo aqui um bate-papo para a gente falar sobre esse assunto, que é a parte química do produto. Hoje nós falamos sobre cores. E para quem é professor, fica aí o meu convite para fazer parte e entender da nossa metodologia. Para quem é aluno, nós também temos os nossos encontros aqui em São Paulo, que nós temos os encontros para explicar para você minuciosamente tudo isso que eu e a Alita falamos aqui. Então, são encontros que acontecem na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Só não temos no sábado e no domingo. Você precisa marcar e fazer parte desses encontros e receber todo esse treinamento, que é conhecer todas as cores, trocar ideias, falar sobre o procedimento. E é isso, gente. E um grande beijo para vocês. Muito obrigada, Alita, pela sua presença. Imagina, eu amei. Tenham gostado. Imagina, eu falou aqui, ó. Eu uso muito soft green para correção de cicatriz também, mas só depois de 6 meses. Depois de 6 meses da lesão, exatamente. 6 meses da lesão também, é isso aí. Alita, muito obrigado.
Pessoal, muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Prazer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vai ser um prazer responder aqui para vocês. É só mandar lá no nosso Instagram, @naturalpigmento. Ó, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, amiga. Beijo.